Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da FX Trade e hoje eu quero passar para vocês uma apresentação do Multimoedas V2. O que seria o Multimoedas V2? Ele é um robô desenvolvido pela FX Trade, onde ele trabalha 26 ativos, tudo em um único gráfico. Isso mesmo, basta você ter o gráfico do Euro USD aberto e você arrastar o EAFX Trade Multipares V2 para o gráfico e já está pronto, beleza? Mas tem alguns pontos que é importante você saber. Você deve estar se perguntando, esse backtest que você está fazendo, ele é do Multimoedas V2? Sim, o Multimoedas V2 você pode fazer backtest, ok? Para que você faça backtest, é muito importante você verificar a configuração inicial que o seu Multimoedas V2 está, beleza? E rolar aqui para baixo os parâmetros até chegar no bloco onde você configura o ativo que você quer testar. Esses são os ativos que o Multimoedas V2 trabalha. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um teste agora, um backtest no GBP Audi, por exemplo, então eu tenho que selecionar GBP Audi aqui, dou OK. E agora eu vou procurar aqui o GBP Audi. Achei ele aqui, arrasto ele aqui para o testador, para o ativo, beleza? E vou fazer um backtest no GBP Audi. Veja que é bem simples, ele está testando já do ativo GBP Audi. Então, isso que eu estou passando para vocês é muito importante. Para quê? Para que vocês, a partir de backtest, possam conhecer as funcionalidades dos parâmetros. Tranquilo? Então, bom, vamos passar para outras partes que eu quero apresentar para você. Você já sabendo agora que você pode fazer backtest do MMV2, né, que é a abreviação de Multimoedas V2, então agora eu vou apresentar alguns parâmetros importantes que você deve se atentar. Primeiro passo, Magic Number, fique atento, tá? Por padrão ele vem com Magic Number 10, mas você pode incluir qualquer valor numérico aqui. Então, procure usar um Magic Number que não esteja sendo usado por nenhum outro robô na sua conta, tá? Modo Trader ativo, tá? Na verdade, ele vem default verdadeiro porque ele já vem preparado para operar com o robô. Caso você deixe ele falso, o robô vai trabalhar aqueles ativos até que se resolva aquele ciclo e depois não irá abrir novas ordens nesse ativo, tá bom? Então, por default, ele vem verdadeiro. Parar negociação imediatamente é quando você fala, não quero que este robô abra mais nenhuma ordem. Então, se você setar aqui, ó, parar trade, parar negociação imediatamente, você está mandando o robô parar de abrir ordem, beleza? Então, tem que ficar atento com isso. Ele não vai abrir ordem nem em novos pares e nem nos pares que já possuem ordens abertas, ok? Tá. Lembrando que você também pode selecionar para ele operar somente compra ou somente venda, tá? Lembrando que no Multimoedas V2 as configurações aqui disponível são refletidas em todos os pares negociados. Então, se você por acaso desabilitar compra, você vai estar desabilitando compra de todos os ativos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? A mesma coisa no operar sell, que seria operar venda, você pode desabilitar também. O Multimoedas V2 tem alguns modos de negociação, então é muito bom também você às vezes testar em conta demo. Você que já é cliente, você pode ter inúmeras contas demos que você quiser. Então você pode abrir uma conta demo e testar o Multimoedas com zigue-zague, com ponto pivô, com Reikiash, túnel de Vegas, né? Fica a critério seu, tá bom? Então é importante você saber disso. Neste bloco, configuração lote lucro fixo, é onde tudo se inicializa, né? Aqui estamos falando de lote fixo e lucro fixo. Estamos falando de lote que você define um tamanho inicial, que seria 0.01. Eu quero começar com 0.10, então aqui você define o lote inicial. Beleza. Não estamos falando de nada dinâmico ainda. Então é muito importante que nesse primeiro bloco
você defina tudo aquilo que você quer funcionar. Por padrão, o multimoedas V2 ele vem ativo somente esse lucro aqui, que é o total do lucro esperado por estratégia. Significa que ele vai fechar todos os ativos quando o seu lucro chegar em $50. Essa é a configuração padrão dele, tá bom? Então ele vem desabilitado lucro por ativo, ele vem desabilitado lucro por ativo, compra e venda, que significa que se você estiver operando compra e venda ao mesmo tempo, você tem a opção de fechando separadamente as compras e as vendas, tá? Então esse parâmetro por default vem falso também, vem desabilitado. E também por último vem ativa lucro pares positivos. Significa o quê? Ele vai fazer uma somatória de todos os pares que já estão positivos e com base nesse lucro ele fecharia todos aqueles pares respeitando o lucro que você determinou. Então é muito importante, antes de você pensar em ativar a parte dinâmica, você ativar o que você quer utilizar. Eu vejo que tem muita gente querendo utilizar esse parâmetro ativa lucro pares positivos, mas ele não ativa ele aqui. Ele vai lá no lucro dinâmico e quer ativar, então ele vem direto no dinâmico e ativa. Não, o que você precisa entender é que neste bloco principal aqui, configuração de lote e lucro fixo, é onde você vai ativar realmente o que você quer que funcione, para depois você passar para a parte de configuração dinâmica dos lucros e lote, tá bom? Porque aí é uma opção sua. Você quer trabalhar lote dinâmico? Aí você ativa aqui, quero trabalhar lote dinâmico, então você coloca o percentual que você quer. Você quer ativar o lucro dinâmico total de estratégia? Basta você ativar a true aqui e determinar o percentual que você quer utilizar. Quero utilizar o lucro dinâmico pares positivos? Sim, quero utilizar. Então você ativa ele aqui e determina o percentual. Mas lembre, isso tudo que eu estou colocando em dinâmico só vai funcionar se você tiver habilitado ele aqui, tá bom? Por default, o valor lucro estratégia, ele já vem ativo. Então se ele já vem ativo, quando você ativa o lucro dinâmico, ele já vai respeitar o lucro dinâmico. Porém, essa parte do lucro parcial aqui, né, ou esse lucro pares positivos, ele tem que estar ativo nesse bloco para depois você ativar o dinâmico deles, ok? Bom, o multimoedas V2 vem também com break-even, tá? Que por default ele vem desativado, mas você pode ativar. Isso tudo que eu estou passando para você, você agora sabendo que você pode fazer backtest no multimoedas V2, você pode aí na sua casa ativar os parâmetros que você quer testar e ver como que funciona. Por exemplo, se eu pegar a configuração default dele aqui agora, ó, eu vou resetar ele aqui agora, resetei, ok? Coloco isso aqui. Aí eu falo, eu quero ativar o break-even para ver como que funciona. Eu venho cá e ativo ele. Ativei o break-even, eu dou um ok. Como por default, pessoal, lembre que por default ele vem para fazer backtest do EURUSD. Então eu preciso vir aqui, pegar o EURUSD, arrastar para o meu examinador para que eu consiga fazer um backtest e você ver os resultados que ele vai te gerar. Aí eu clico em iniciar. Quando eu inicializar, o robô já vai começar a operar e aqui ele já está te mostrando que o break-even vai funcionar. Quer ver? Ele já funcionou na primeira ordem, que se você vir aqui em resultados, a primeira ordem foi fechada, ainda não funcionou, né? Mas vamos acompanhar aqui para você ver. Só um minutinho. Vamos deixar ele rodar para ver aonde que ele se resolve. Não, vamos colocar um período maior aqui. Ok? Para a gente ver como que ele vai funcionar. Então eu clico em iniciar. Vamos fazer o seguinte, como ele não está deixando uma quantidade de pontos necessária, vamos colocar um lucro maior aqui, fixo mesmo. Vamos colocar um lucro fixo de 250, que seja, pelo menos para dar espaço para ele andar para o break-even, ok? Aí eu dou ok, inicializo o teste e vamos deixar ele rodar para a gente ver.
Outro ponto importante que você precisa saber, antes de você às vezes testar o break-even, coloque um lote maior aqui, 0.04, por exemplo, para que o break-even entre em ação, senão ele não entra, tá bom? Olha lá, você vai inicializar e você vai ver que ele vai começar, olha lá, veja que ele já trabalhou o break-even na primeira ordem. Posso fechar essa aqui se eu quiser e vamos deixar ele trabalhar lá, tá? Veja que na primeira ordem ele trabalhou, tá vendo aqui, ó? Ele fechou a metade e a metade ele ficou movendo o trailing stop. Então, bom, vamos lá para você ver. Então, isso que eu dei o exemplo foi para você testar o break-even, por exemplo. Ah, Flávio, eu quero testar, por exemplo, o fechamento parcial. Então, para você trabalhar o fechamento parcial, o que seria o fechamento parcial? O fechamento parcial é onde a última ordem aberta vai fechar a primeira, né? Então é muito importante você setar ele aqui para verdadeiro, tá? Estipular se vai ter algum rebaixamento que você queira que ele chegue antes de ativar. Então assim, eu quero ativar ele quando o meu rebaixamento chegar em 10%. Se for o teste que você está fazendo, é importante você diminuir isso aqui. Coloca um rebaixamento de 0.1, por exemplo, que seja, tá? Diminui o valor aqui para $10.000 que seja e vamos deixar rodar. Por quê? Porque assim você vai ver o fechamento parcial acontecer. Então vamos forçar uma situação aqui para que ele consiga ativar o fechamento parcial, ok? Vamos ativar o backtest para a gente ver como que ele vai funcionar aqui nessa situação. Deixa eu fechar essas ordens aqui no dedo mesmo, não tem problema, porque o objetivo é testar o parcial. Deixa eu ver se ele abre alguma coisa aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui ele já fechou. Aqui, ó. Ele pegou a última ordem aqui, se você observar. Ele fechou a última ordem aqui, pegou ela e fechou a primeira aqui embaixo. Então aqui, ó, esta ordem aqui em cima fechou essa aqui. Então o fechamento parcial funcionou. Podemos deixar mais um pouco aqui para ver, tá bom? Não deu por causa do teste, mas você pode colocar um período maior se quiser testar, tá bom? Aí você pode visualizar o fechamento parcial, tá? Bem, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é que o multimoedas V2, além de break-even, fechamento parcial, você tem as configurações de distância retração, tá vendo? Você tem até 5 distâncias de retração que você pode configurar. Você tem os fatores martingales que automaticamente ele vai respeitar essas ordens aqui. Lembrando que a ordem 1, né, que seria a retração 1, ele vai usar o martingale retração 1. Retração 2, martingale 2, retração 3, martingale 3, o 4 com 4 e a retração 5 com martingale 5, tá bom? Isso é importante. E quando ele chega no 5, ele passa a respeitar somente o fator martingale 5. Então assim, da sexta ordem para frente, ele vai respeitar o fator martingale disponível na retração 5, tá bom? Você tem também tamanho máximo de lote, quantidade máxima de ativos, de lote por ativo. Então isso tudo você pode configurar no seu multimoedas V2, ok? Tá vendo? Tudo é importante isso. Outros pontos importantes, vamos lá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu passar aqui, ó. Limite capital, você pode ativar o limite capital do seu multimoedas V2, tá bom? Você pode definir horários de negociação no seu multimoedas V2. Por exemplo, se você quiser negociar, supondo, somente das 11 da manhã do MetaTrader até as 20 horas, né? Por exemplo. Então, se você preencher dessa forma aqui, ele só vai negociar dentro deste horário, tá bom? Isso é importante. Agora lembre o seguinte, regra válida somente para a primeira ordem. Se verdadeiro, é só para a primeira ordem. Se falso, ele vai respeitar isso aqui para todas as ordens. Então ele vai trabalhar a abertura de ordem somente dentro deste período que você estipulou, tá? Então aqui você define horários no multimoedas V2, tá? Como eu já falei, aqui você pode selecionar um ativo para negociar, que seria o quê? Quando você ativa isso aqui,
você pode ativar uma estratégia do multimoedas V2 somente em um gráfico. Você pega o EURUSD e fala assim, eu gerei um setup no V2 para o EURUSD. Então você pode vir aqui, selecionar EURUSD, por exemplo, salvar o setup, gerar um setup baseado somente no EURUSD, salva essa configuração e arrasta o multimoedas pares V2 para o gráfico do EURUSD, que ele vai negociar somente EURUSD. Isso é uma opção também, tá bom? Por default ele vem desabilitado, então você vai negociar 26 pares, mas você também tem a opção de negociar somente um ativo para cada configuração, tá? Aí você, claro, aí você precisaria arrastar o multimoedas V2, tá? Para cada gráfico que você quer negociar. Por exemplo, vamos supor que você conseguiu chegar em uma estratégia legal do multimoedas V2 para o EURUSD. Então você vai lá e ativa o multimoedas V2 no EURUSD, arrasta para o gráfico, seleciona ele aqui e pronto. Ativa aqui para verdadeiro e ele vai operar somente no ativo EURUSD. Supondo que você quer também ter uma estratégia específica para o GBP-USD, você também vai lá e arrasta o multipares V2 para o gráfico do GBP-USD e gera uma estratégia para ele aqui, tá bom? Do jeito que você achar melhor. E seleciona o GBP-USD para salvar no seu setup. Tá? Para isso que serve essa configuração aqui. Tá? Por default ela está falsa. Nesta parte nós já falamos que você seleciona o ativo que você quer fazer backtest, então é muito importante que ao se definir o ativo, você aqui nas propriedades deve setar o ativo que você quer fazer o backtest, por default ele vem o EURUSD, você pode mudar, tá bom? Outro ponto importante, você pode excluir até 10 ativos, tá? Então isso aqui é para você excluir aqueles ativos que você não quer operar de forma alguma. Então você vem aqui e seleciona, não quero o NZD-CHF, não quero o NZD-JPY, também não quero, por exemplo, o NZD-USD. Você pode excluir esses ativos para que eles não tenham negociações, tá certo? Então isso é muito importante, tá bom? Temos também um modo de valorização e desvalorização, tá? Aonde que isso aqui acontece? Isso aqui, uma vez ativo, tá? Uma vez ativa essa parte da valorização e desvalorização, significa que se eu tiver uma ordem aberta de compra no EURUSD, a próxima ordem de compra ou de venda vai ser em outro ativo. Mas se por acaso aparecer um sinal no EURUSD, ele vai fazer uma venda e não uma compra. Claro, ele vai aguardar o momento que o sinal acontecer para ele fazer essa operação. Então essa parte aqui ela cria um balanceamento. Ele não deixa você ficar muito comprado, por exemplo, na moeda EURUSD, euro, né? E também ele não deixa você ficar muito vendido, por exemplo, só no AUD. Então ele balanceia. Se você já tem 3 compras no euro, então ele vai procurar fazer vendas na moeda euro, tá? Para equilibrar. Caso o euro suba muito, você está ganhando na compra, enquanto as vendidas você não vai tendo um prejuízo acumulado grande, tá? É para isso que serve. Temos também o filtro RSI, que você pode ativar, é um filtro que vai te ajudar também. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês aqui são possibilidades que você pode estar testando do backtest, tá? É muito importante isso, backtest. Faça backtest para você conhecer os parâmetros que você está utilizando, tá? Para depois você, quando estiver utilizando o multimoedas V2, você falar assim, eu achei uma melhor configuração entre os pares fulano, beltrano, ciclano, tá? Por mais que você tenha 26 ativos, você não é obrigado a negociar com os 26 ativos. Você pode negociar com 16, porque você pode excluir até 10. Então isso já vai te dar uma margem bem legal e vai te dar uma proteção bacana. Temos também o filtro de notícia, que você pode ativar ou não, tá? Basta você ativar aqui, o filtro de notícia já vai funcionar. Caso contrário, você deixa falso. E aqui embaixo temos as configurações dos modos de entrada, tá vendo? Super Trend, análise triangular, zigue-zague, trade média móvel, MM Scalper,
trade média móvel, cruzamento de duas médias. E aqui você faz as configurações caso você queira utilizar o modo de negociação específico aqui, tá bom? Então isso que eu estou passando para vocês aqui são coisas que você pode estar testando no seu multimoedas V2. Um ponto importante, você tem como configurar percentual de stop, tá? Aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Quero ativar stop dos ativos que tenha a moeda AUD. Se você quiser, você pode setar true. Aí você coloca o percentual que você quer de stop, que significa o quê? Se eu estiver operando AUD USD e ele já está ali 2, 3% da sua conta e você está receoso, você pode vir aqui e ativar um stop, tá? Lembrando que esse stop vai ser válido para todos os ativos que tenha a moeda AUD envolvida, tá? Então você tem para o AUD, para o CAD, para o CHF, para o Euro, para o GBP, para o JPY, para o INZD e para o USD. Então você pode estipular isso aqui, que seria um stop para as moedas que tenha essas, para os pares de moeda que tenham essas moedas envolvidas. Só para relembrar aqui, se por acaso eu falo, eu quero colocar um stop nos pares que tenha o NZD, então eu venho aqui na moeda NZD, tá vendo? Stop NZD e estipulo um percentual de perda máximo para essa moeda. Isso você também pode, tá bom? E claro, da mesma forma que você tem o stop, você também pode configurar o lucro, tá? Aí vai de você achar uma certa configuração e fazer um teste legal aí para ver o que você acha de melhor aí, tá? Lembrando que tudo isso pode ser testado via backtest, tá bom? E é isso que eu queria passar para vocês. É um vídeo de apresentação básico, simples, mas que mostra para vocês que utilizando o backtest você consegue, né, ver, enxergar as funcionalidades e chegar em uma certa configuração que pode te dar mais conforto. E se você quiser, por exemplo, né, que para você usar o multimoedas V2, por exemplo, basta você ter o gráfico do Euro USD aberto, tá? Arrasta o robô para o gráfico e utilize a configuração que você está a fim de utilizar. Agora lembre de uma coisa, tá? É muito importante, se você não tem afinidade com os pares NZD, com os pares AUD, é melhor você remover. Aí você vem aqui no bloco de remoção, que eu já te mostrei, e exclui os ativos que você quer, para que você não seja surpreendido com esses pares, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado, tá? Para vocês conhecerem melhor o MMV2. Um abraço, até o próximo vídeo.